Salve nação, vamos para as principais notícias do Flamengo. Vamos dar uma olhada aqui num corte que eu separei para vocês, onde o presidente do Santos confirma a negociação com o Gabigol e agora está aguardando a resposta do craque. Vamos falar também do Campeonato Brasileiro. O Flamengo pega o Cuiabá e tem desfalques importantes. Inclusive, Gabigol foi barrado de novo e você vai saber o motivo neste vídeo. Mas antes, peço a você que é novo aqui que se inscreva, deixe seu like, vou estar deixando os créditos para os donos da bola e ESPN, o link na descrição e bora pro vídeo. Mas outro assunto que está rendendo, não para de render, é Gabigol. E a gente vai colocar na tela o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, falando desse interesse também do Santos em cima do Gabigol, que está de saída do Flamengo. Vamos conferir. Nós, ao terminar e confirmar o acesso para o Brasileiro do ano que vem, nós já estávamos conversando em parte, mas sem oficializar nada. A partir do momento que se concretizou, nós confirmamos aquilo que vínhamos conversando e encaminhamos ao seu staff para que ele pudesse avaliar. E a resposta foi exatamente de que até dezembro eles estudariam todas as questões envolvendo propostas e que o Santos estava no páreo. No páreo, Valu? Tá no páreo, de acordo com o presidente, tá no páreo. Agora, assim, o Gabigol tem contrato até 31 de dezembro. O torcedor do Cruzeiro tem que entender que, por mais a parte que deseja a chegada do atacante, gostaria de ver isso ser resolvido logo, não é dessa forma. A parte que existe, a parte que não deseja que o jogador não chegue também, vai ter que alimentar essa angústia de saber se ele irá ou não para o Cruzeiro durante um período maior. E a questão é que o Cruzeiro já fez tudo que tinha que fazer. É importante salientar que, além do que foi oferecido ao Gabigol, tem uma questão esportiva, né, do Cruzeiro. Porque um jogador, por melhor que ele seja, dentro de um contexto, para se fazer uma equipe, você não faz só com um grande jogador. Então, isso também foi passado ao staff do Gabigol, do que o Cruzeiro pretende fazer esportivamente no ano que vem. Se o Santos também ofereceu, aí é problema do Santos, na verdade, com o jogador, o que ele vai oferecer, deixar de oferecer. Então, é isso, com um passo dentro do Cruzeiro, é de tranquilidade com relação a isso, porque o que o Cruzeiro precisa de resolver está à frente, logo ali no sábado, e isso aí não tem como adiar. Agora, a situação do Gabriel Barbosa, o Gabigol, até dia 31 de dezembro, muita gente vai entrar no páreo, né? Tá todo mundo entrando no páreo. Daqui a pouco o Racing lá de Santa Teresa também vai entrar no páreo querendo o Gabigol para 2025. Então, todo mundo pode querer. A questão é realmente do que você pode será do amarrar. Não, eu não sei. O Cruzeiro está realmente também no páreo. Né? Então, você acha que ele está esperando o Santos confirmar que vai ter um investimento pesado no ano que vem? É difícil dizer, o Garcês, o que o Gabigol pode estar esperando. Pensando em termos de Brasil, ele pode estar esperando isso do Santos. Ele pode estar esperando o Cruzeiro confirmar ou não participação na Libertadores ano que vem. Ele pode estar esperando o mundo árabe. Ele pode estar esperando uma série de coisas. Eu acho que só não dá para competir. Então, da parte do Cruzeiro, ele fez o que tinha que fazer e está pensando no 2024 dele corrente. Ponto. E tem um ponto também, assim, o Gabigol, ele tem contrato com o Flamengo até 31 de dezembro. Não é praxe dos jogadores anunciarem um novo acordo tendo vínculo ainda. Ele vai ser reintegrado no Flamengo. Mas é Gabigol. Na comemoração ele anunciou que ia sair também. Mas não falou do Cruzeiro. Não falou de nenhum clube. Dentro do que é o mundo do futebol, alguém aqui ficaria completamente de queixo caído se o Gabigol renovasse com o Flamengo? Uma nova situação? Eu ficaria. Pelo que foi dito, pelo que é o futebol, pela forma como ele disse, pela forma como o próprio Flamengo disse, e pela proposta que o Flamengo fez a ele. Como trataram depois também. Isso, exceto que o Flamengo entregue para ele uma proposta boa o suficiente, eu não acredito que com a proposta entregue pelo Flamengo que o Gabigol aceita. Tem eleição do Flamengo, hoje é do Cruzeiro, tem candidato lá falando em Gabigol, né? A proposta do Cruzeiro hoje é bem superior. Ele virou tema de proposta e ele está virando ferramenta política dentro do clube. Sim, porque esse cara que está falando isso para a torcida, ele está literalmente jogando para a torcida. Porque ele já é candidato há algum tempo.
Por que ele deixou para falar que conversaria com o Gabigol depois que o Flamengo foi campeão? Porque Com dois ele, gols do Gabigol, porque para ele é interessante, pô. Eu acho que o Gabigol tá esperando a questão do Neymar. Se o Neymar for pro Santos e ele... Essa também tá rendendo. Também, cara. É o aporte financeiro. Eu acho só falando. que assim, o torcedor do Cruzeiro tem que entender que isso faz parte de um processo. O martelo não será batido, talvez mesmo ainda depois do término do Campeonato Brasileiro. Dia 8 de dezembro, a gente vai saber disso somente lá no final de dezembro ou início de janeiro. Virou uma novelinha boa, então. Cara, mas eu não acho que é novela, porque envolve um jogador... É novela quando é jogador insignificante, me desculpe, mas não é o caso do Gabigol. Você está falando de algo muito grande, assim. O Cruzeiro. Vamos para o Flamengo, joga amanhã contra o Cuiabá, e aí sem o Gabigol que ficou sozinho no Rio de Janeiro. É isso, não é, Cícero? É verdade, Bruno. O Gabigol continua afastado pela direção rubro-negra, não foi relacionado e não está viajando para Cuiabá para esse jogo, 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, 19h, na Arena Pantanal, o Flamengo é o quarto colocado, está no G4 com 59 pontos ganhos. Tudo isso, desse afastamento, ainda por conta dos incidentes logo após o Flamengo conquistar a Copa do Brasil na Arena MRV em Belo Horizonte, quando o Gabigol, ele acabou dizendo que estava fora do Flamengo no ano que vem. E aí foi afastado, não jogou contra o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro no Maracanã, foi o primeiro jogo de afastamento e agora este segundo jogo. Havia uma expectativa, já que ele está treinando normalmente com os companheiros no CT Ninho do Urubu, de ele ser relacionado para este jogo contra o Cuiabá, mas isso acabou não acontecendo, né? Então, a informação que a gente tem é que já houve uma aproximação no sábado, uma conversa de cerca de 30 minutos lá no CT entre o Gabigol e o Marcos Braz, o vice-presidente de futebol. Ele já está reintegrado, mas a tendência é que ele deva voltar só na 35ª rodada. O outro jogo do Flamengo, que será contra o Fortaleza, no estádio Castelão, em Fortaleza, terça-feira, dia 26 de novembro. Sem o Gabigol, sem o Plata, que está jogando pela seleção do Equador, estará jogando esta noite, e sem o Bruno Henrique, que está suspenso, o Flamengo está tentando um efeito, já pediu um efeito suspensivo no STJD, ele acabou pegando 2 jogos de suspensão, tem que cumprir o segundo nesse jogo contra o Cuiabá. Aí o Flamengo teria para comando do ataque 2 opções. O Lohan, garoto muito bom, mas que não vem jogando ultimamente com frequência, e o Felipe Tereza, que é um garoto também promissor da base. O Flamengo deve ter o desfalque aí de 4 jogadores, desfalques de 4 jogadores que estão nessa data FIFA jogando por suas seleções. Na seleção do Brasil contra o Uruguai em Salvador, o Gerson Meia e o Léo Ortiz, zagueiro. O Gonzalo Plata, como falei, na seleção do Equador contra a Colômbia em Barranquilha, e o Varela, lateral direito do Uruguai, que estará ali relacionado, talvez no banco ou de saída contra o Brasil. Vamos aguardar então, situação complicada essa do Gabigol. Será que ele vai voltar ainda nesse Campeonato Brasileiro? Fica essa pergunta no ar. Voltamos aos estúdios. Pois é, né, Cícero? Você já volta pra gente falar do Botafogo, mas é isso, né? Jogando ou não jogando, ele é sempre assunto. E aí, Dom, que é a melhor escolha que o Flamengo fez? Eu lamento. O que você acha? Eu lamento profundamente, né? Porque é o fim de uma passagem de um dos grandes ídolos de um grande time dos últimos anos no futebol brasileiro, não só pelos títulos conquistados, mas pela relação com o torcedor, e acabar dessa forma ainda mais pelos dois lados, eu digo. Assim, acho que a condução da diretoria nessa reta final não foi das melhores, assim como as próprias atitudes do Gabigol, acho que são criticáveis. Então, assim, eu lamento pelos dois lados, até porque quem acaba sentindo mais é o torcedor. Sim. Ainda que a última imagem é o título da Copa do Brasil, com os 2 gols do jogo de ida, mas era algo que eu acho que poderia ser contornado de uma forma muito melhor. O que você acha, Marra? Porque agora, cada jogo, a gente vai ficar... E aí, o Gabigol vai ser... está relacionado, não está? O que vai fazer o Felipe Luiz? Eu acho que esse livro estava fechado e ele está aberto de novo. Acho que do jeito que foram as coisas na Arena MRV, parecia que ali, fechou o livro, nada mais. Só que como é um processo eleitoral, como até ontem a ESPN mostrou o debate, como o Gabigol é muito grande, como o Gabigol ele se manifesta, e ele é bom se manifestando também, eu acho que ainda a coisa está meio assim, vamos esperar os próximos passos, mas eu não vejo que está acabado. Tem uma reaproximação, o clube, ele, eu acho que o Gabigol pode ainda fazer alguma coisa esse ano.
ainda nesse ano? Eu acho que sim. Eu não e sei. aí eu vejo em jogos em casa. Eu acho que já seria melhor fechar esse livro de uma vez, vocês não acham? Mas já estava fechado. Então, por que foi reabrir? Eu acho que nesse sentido talvez tenha faltado para a direção do Flamengo tomar essa atitude logo. Claro que tem esse processo eleitoral e essa não é uma escolha fácil, não é? Para lá de difícil. Mas eu não concordo muito com essa história de que, não, foi mal conduzido das suas partes. A história ela só se complicou por causa do Gabigol. Se o Gabigol tivesse mantido o profissionalismo dele, como outros jogadores dessa geração mantiveram esse profissionalismo ali, né, feito, ele sairia como ídolo. O Felipe Luiz não tá aí como ídolo. O Arrascaeta não tá aí como ídolo. O Bruno Henrique não tá aí como ídolo. O Diego Ribas não se aposentou como ídolo. Por que com o Gabigol foi diferente? Foi por culpa dele. Concordo. O que eu sinto falta é mais de um posicionamento mais claro em relação à diretoria depois do momento. Então, o Felipe Luiz falou de um possível atrito que teve, sim, e aí ele falou, olha, verdade, é uma decisão da diretoria. É verdade. Então, acho que faltou uma clareza maior da diretoria nesse posicionamento. Então, é isso que eu questiono em relação à condução deles, mas que, de fato, o Gabigol deixou a desejar nas atitudes, inclusive lá na própria final da Copa do Brasil, mas ao longo de toda a temporada. E isso acho que é inquestionável. E em algum momento no campo também, né? Que ele ficou um tempão sem jogar bem. É claro que é muito difícil você tomar uma atitude dessa com um cara do tamanho do Gabigol. Concordo. Mas é isso, né, Marra? São 2 anos de um desempenho ruim em campo e de desrespeito ao clube, ao Flamengo, à torcida do Flamengo. Não, e na parte administrativa, na relação de vínculo de emprego, exato, o Flamengo pagou tudo, né? O Flamengo estava sempre fazendo a parte dele. Eu concordo que, assim, é que tem mais coisas dentro da relação, né? A vida, muitas vezes, é um teste de limite, né? Sim. E o Gabigol foi testando limite e o Flamengo não foi colocando limite durante muito tempo. E aí, assim, as coisas estavam dando certo. Até que vem o Pedro arrebentando, o Gabigol perde espaço e não foi dado limite ainda. Então, assim, no teste de limite, ele já era grande, gigante, ele mostrou fragilidades também da direção. Você vê, esse limite, por exemplo, ele foi testado no Palmeiras, por um cara do mesmo tamanho, que é o Dudu. E o Dudu nunca desrespeitou publicamente a direção do Palmeiras como o Gabigol fez com a direção do Flamengo. Mas ao deixar em dúvida o seu futuro no clube, o que o presidente do Palmeiras fez? Tchau, pode ir embora. Sim. E ali a hierarquia foi respeitada. Porque o que o Dudu precisou fazer? Voltou quietinho. Tá lá, né? Se entendeu com a comissão técnica, se entendeu com a direção e pode ainda ser muito importante pro clube. Sim, essa hierarquia que a gente viu no Palmeiras, no Flamengo a gente não viu. Né? Nem do jogador respeitar, nem da direção do clube saber se impor. E quem mais testou isso foi o Gabigol. Foi o Gabigol. A gente não deve saber de muita coisa, né? A gente não sabe de muita coisa. A gente não sabe de muita coisa. Certamente. Mas quem ficou mais exposto várias vezes e que se expôs várias vezes foi o Gabigol. E aí é o que o Doug falou e o que a gente fala sempre, né? A gente lamenta porque é uma história maravilhosa. Sim. Das páginas mais incríveis da história do Flamengo foi escrita por esse jogador. Dava pra terminar de forma bem diferente. Não era pedir muito, né? Era pra terminar. Bom, quem sabe com essa página que ainda tá aberta, exato, como o Marra falou. Sim, mas o capítulo passado era bem mais bonito. Então é isso aí, nação. Esse foi o vídeo. O que vocês acharam aí? Gabigol vai pro Santos ou vai para o Cruzeiro? Deixa aí nos comentários a sua opinião que eu quero saber. A situação do Gabigol é muito complicada, né, cara? Já não vai enfrentar aí o Cuiabá, a diretoria afastou ele aí, né? Também não viajou com o elenco do Flamengo lá para poder enfrentar o clube. Então, assim, é o seguinte, cara, estão meio que deixando o Gabigol meio de lado, né? Acho que nem vai ter uma despedida, né? Ou vai ter, eu não sei, né, cara? Vai ter uma despedida pro Gabigol. Muito obrigado aí, Gabriel, por tudo, né? Mas, sei lá, cara, acho que a diretoria quer se livrar dele logo. Então, assim, tem alguns jogos aí pra ele cumprir, né? Tá no contrato dele aí, dezembro agora vence. E ele vai seguir a vida dele, cara. Então esse foi o vídeo. Se você gostou, se inscreva, dê seu like, compartilha, comenta, tá bom? Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.